Eu sou a Paula Jardim, eu vou trabalhar com vocês a temática das alternativas penais e os conselhos da comunidade. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, né, que optaram por esse tema, que escolheram estar aqui, né? Sei que tem outros 4 temas interessantes também, então muito obrigada por essa escolha, por esse interesse. Agradecer também a FECompar, né, na figura da Maria Helena, por ter me chamado para estar aqui nesse espaço. E antes que a gente comece aqui na apresentação dos slides, eu queria me apresentar, né? Eu sou mineira, para quem ouviu esse sotaque, né? Eu sou de Belo Horizonte. Eu tenho uma trajetória de 10 anos na política de alternativas penais do Estado de Minas Gerais. Lá a política é desenvolvida pelo Estado, né, dentro da Secretaria, já foi Defesa Social, já foi Segurança Pública, já foi Justiça. Na minha época era Defesa Social, onde havia uma superintendência de prevenção à criminalidade com vários programas para jovens envolvidos com violência ou não, em comunidades do entorno de Belo Horizonte e outros municípios, programa de mediação de conflitos, de egressos do sistema prisional e o programa de alternativas penais. Lá, então, todas essas centrais, elas são subordinadas ao Estado, financiadas pelo Estado e começou, como muitas delas no Brasil, financiado pelo Ministério da Justiça. Bom dia. Depois, né, minha formação em psicologia, depois que eu fiz essa passagem pelas alternativas penais, né, eu fui diretora do programa, fui técnica do programa, depois fui diretora do programa durante 5 anos. Eu tive uma passagem pela sociedade civil, então eu fui lá para o Rio de Janeiro trabalhar numa ONG, eu não sei se alguém conhece, que se chama ISER, que é Instituto de Estudos da Religião. O tema não é religião, embora seja um dos temas trabalhados por essa organização. É uma ONG de direitos humanos e lá eu coordenava projetos de pesquisa na área do sistema prisional, justiça criminal e sistema prisional. De lá eu tive umas experiências também no campo da saúde, como psicóloga, né, em Minas Gerais, e do ISER eu vou para o CNJ, trabalhar no programa Fazendo Justiça. Acredito que muitos de vocês conheçam, né? Fiquei lá por um tempo, até o meados da pandemia, depois eu saí e aí fiquei prestando algumas consultorias para o PNUD, desenvolvendo a cartilha das pessoas egressas do sistema prisional. Fiz recentemente um trabalho no Maranhão sobre a Central de Regulação de Vagas, então a minha trajetória ela passa por essa coisa da justiça, né? No campo da justiça criminal. Vocês não vão se assustar com o número de slides, tem mais de 100. Você vai ficar falando, lendo? Não. Isso é para me ajudar, para me orientar e também deixar para vocês esse material. Então eu fiz para desenvolver esse trabalho, eu fiz uma pesquisa em várias fontes, né? Das normativas das alternativas penais, das resoluções do CNJ, do CNPCP, literaturas na área, vocês vão ver que está bem extensa, então por isso eu coloquei todas as informações ali, mas não quer dizer que nós vamos fazer essa leitura, não. Então a metodologia é a gente conversar um pouco sobre as alternativas penais, depois, né, seu histórico, como que funciona, como que o Poder Executivo Federal tem lidado com essa temática atualmente. Depois a gente passa para a questão do campo da sociedade civil no acompanhamento, né, da política criminal, né, da política de execução. Trazendo também algumas orientações, algumas normativas que trazem a importância da sociedade civil neste acompanhamento, né, na execução penal.
Depois a gente entra mais especificamente no campo dos conselhos da comunidade, as suas atribuições. Então eu peguei atribuições diversas, né? Tanto da ALEP quanto do CNPCP, do CNJ, própria recomendação da FECOMPAR, do Ministério da Justiça. E por fim, eu trago algumas sugestões, né? A partir de todas essas leituras, da cartilha da FECOMPAR e de outros materiais, algumas sugestões para estimular vocês para o trabalho de grupo, que será o seguinte: no trabalho de grupo, vocês a gente vai dividir, enfim, vamos pensar aqui quantos grupos que a gente pode fazer, mas a ideia do trabalho é que vocês pensem 2 ações que vocês já desenvolvem hoje, no conselho ou na instituição que vocês atuam, e dessas 2, o que vocês poderiam dar um plus? Então, hoje eu faço grupos reflexivos. Ótimo. Como que eu posso melhorar esse trabalho? Eu posso chamar um parceiro, eu posso ter alguém na equipe, eu posso pensar numa capacitação para essa equipe. O que eu posso fazer para incrementar o que eu já faço hoje no campo das alternativas penais? Também vamos pensar o que eu não faço no campo das alternativas e que eu poderia fazer. Não vamos pensar aqui um sonho muito alto. Vamos pensar numa coisa possível dentro do recurso financeiro que tenho, dentro do recurso humano que tenho, dentro das possibilidades de arranjo institucional que tenho, o que é possível eu fazer no campo das alternativas penais como conselho ou como outra instituição que tiver aqui, para fomentar, para fortalecer o campo das alternativas penais. Então esse vai ser o nosso trabalho de grupo. Depois a gente vai apresentar aqui e a ideia é que a gente crie uma lista, né? Uma cartela aí de ações, de frentes de trabalho e possamos ter esse norte aí para trabalhar daqui para frente. Então é uma oficina que vai ter uma prática, tá certo? Vocês estão conseguindo aí? Então vou falando sem slide. Isso. Tá? Então vamos lá. As alternativas penais, elas existem, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Antes da sua implementação pelo Poder Executivo Federal, né, a gente tem algumas normativas. A principal dela, né, que são as regras de Tóquio. Quem já ouviu falar? Regras de Tóquio? Não? Não? Gente, participem, tá? Perguntem, me interrompam. Paulo, não entendi. Ou Paulo, isso a gente já sabe. Vão pular, porque eu não conheço vocês. Inclusive, uma das partes da oficina seria a apresentação. Vocês acham que dá para fazer? Ou tomaria muito tempo? Toma, né? Eu queria muito. Tinha aí, a gente tinha 15, 20 minutos de apresentação, escutar o nome, ouvir de onde vem. Seria importante para mim também, como eu não conheço vocês, né? Para saber para quem que eu estou falando. Eu estou falando só para conselho ou não, enfim. Claro. Acho que só o nome e a cidade e a instituição seria bem breve. Então vamos fazer isso assim, jogo rápido? Então começa, você que deu ideia. Bom dia, sou assistente social do Conselho de Foz do Iguaçu. Foz. Eu sou Andréia, sou da Taquirati, sou assistente social da comunidade Betânia, uma comunidade terapêutica. Uhum. Eu sou Hilda, sou de Shoppingzinho, sou tesoureira. Eu sou Cleide, do Conselho da Comunidade Estudantil. Eu sou Mayara, psicóloga do Conselho da Comunidade Francisco Beltrão. Minha colega. Eu sou a Valéria, sou psicóloga do Conselho da Comunidade Francisco Beltrão. Uhum. Eu sou Thalita, eu sou representante da OAB no Conselho de Guarapuá. Fabiana, Conselho da Comunidade São Tomar, coordenador. Ismael Aguilera, sou do Conselho da Comunidade de Campo Largo. Bruna, sou assistente social do Conselho da Comunidade de Campo Largo. Eu sou Maria Paulo, sou psicóloga do Conselho da Comunidade de Campina Grande do Sul. Agora assistente social do Conselho da Comunidade de Campina Grande do Sul. João, psicólogo da Censo de Vitória. Eu sou Pedro, vice-presidente do Conselho de Tibagi. Pedro estava animadíssimo ontem no pagode, não estava? Eu vi. Então, Adorei, Pedro.
Boa noite. Ivan, sou de Antonina, De onde, Ivan? Antonina, litoral do Paraná. Ah, Antonina. Sou Rafael, advogado, Conselho de Comunidade de Paraná. Sou Márcia Quintino, estagiária de Serviço Social de pós-graduação do Conselho de União. Eu sou Ana, sou vice-presidente do Conselho de Barracão, Paraná. Sou Elaine, sou assistente social de Araucária. Eu sou Osmar, eu sou presidente do Conselho de Mamorê, representante do Judiciário. Eu sou Elaine, sou estagiária do Conselho de Saúde. Perdi seu nome. Heloísa. Sou o Fábio, advogado do Conselho da Comunidade de Carlópolis. Eu sou a Renilda, vice-presidente do Conselho de Palmeiras. Sou Conceição, sou psicóloga, não sou do Conselho ainda, vai começando a entrar. Ah, que bom. No Fórum de Palmeiras. Uhum. Que ótimo. Eu me chamo Ângela, sou presidente do Conselho da Comunidade de Salvador. Nome da minha irmã. Vitória, sou tesoureira do Conselho da Comunidade de Salvador. Eu sou Sheila, assistente social do Conselho de Realeza, de Capanema e de Salto Novo, 3 comarcas. 3. Uau. Rala. Malé. Eu sou a Silvia, sou psicóloga e nós estaremos iniciando agora em janeiro, em Fazenda Rio Grande, os grupos reflexivos do Conselho de Fazenda. Legal. Roberta, psicóloga, também do Conselho de Fazenda. Meu nome é Eric, sou engenheiro florestal do Conselho da Comarca de Rebouças. Gente, Único do Paraná. que interessante! Que incrível! Matheus, administrativo do Conselho da Comunidade de Rebouças. Bacana. Acho que todos aqui. Kelly? Eu sou a Kelly, assistente social do Conselho Diretivo. Eu sou a Amanda, auxiliar administrativo da FECALPAR. Dá licença, que eu tenho que ir para outra oficina. Descobri agora. Tá bom. Mas bem-vinda, show do jeito. Bom, pessoal, vendo aqui, exceto o nosso companheiro engenheiro florestal, achei muito interessante. Por que você quis essa? Eu trabalho ali no programa de recuperação de danos ambientais, que toda a parte ambiental e crimes ambientais passa lá por mim. Sim, sim. Conselho. Daí, como o município é pequeno, e é Rebouças e Rio Azul, muitos agricultores têm pequeno porte, então são pequenas infrações, tudo daí necessita de um acompanhamento mais próximo. Legal. Depois eu posso falar um pouco da experiência que a gente teve com o grupo de meio ambiente. Bom, mas a maioria das pessoas aqui, pelo que eu vi, assistente social, psicólogo, advogado. Veterinário. Meu marido é veterinário também. Adoro veterinários. Bom, então, como eu falei assim, né, como é que eu passo aqui? Eu já fiz a minha apresentação. Também já apresentei. Tá dando para ler quem está aí atrás? Talvez se apagar a luz primeira luz. Tem como? Obrigada, viu? Ficou melhor? Mas vai dormir não, né? Então tá. Bom, então, a ideia, né, da nossa programação é essa. Eu coloquei aqui embaixo os 6 grupos reflexivos, que eu também esqueci de falar que eu tive essa experiência lá em Minas. Eu coordenava grupos reflexivos para homens, autores de violência, e para mulheres envolvidas em violência também. Pelo Instituto Alban, que é o Instituto Mineiro de Saúde Mental e Social. Então, eu peguei algumas normativas do Manual de Alternativas Penais. Eu não sei se alguém já teve acesso à página do programa Fazendo Justiça. Nessa página, né, do CNJ, do programa Fazendo Justiça, tem uma partezinha lá que são publicações. E elas são divididas por temas, né? Tem todas as publicações do campo das alternativas penais, dos egressos, etc. e tal, mas aqui nós estamos falando das alternativas penais. Então, eu utilizei para falar dos grupos essa bibliografia e outras também, outros livros que trazem materiais informativos. Eu coloquei tudo em tópicos, né? É claro, mas talvez possa ajudar. Bom.
Qual que é o contexto gente, para dizer assim, numa oficina que duraria 3 horas e nós vamos fazer a metade, não vai dar para a gente aprofundar muito, descer lá no fundo, não. Então, a ideia é fazer um panorama geral. Os advogados que estão aí e quiserem interromper, dizer Paula não é bem assim, ou Paulo faltou falar disso, por favor, me ajudem também, tá? Bom, o contexto das alternativas penais no Brasil, ele vem, né, como eu estava falando lá, das regras de Tóquio, que foi um encontro, né, promovido pela Organização das Nações Unidas para discutir a questão carcerária no mundo, né? E neste momento incentiva-se, fala-se, né, muito fortemente sobre a importância das medidas que não encarceram, né? Como resolver os problemas e conflitos, né, os crimes, sem necessariamente encarcerar. Bom, esse é o princípio, né, do direito penal. A última ratio seria a prisão. Então, o Brasil, né, todo mundo já sabe, é o terceiro país que mais encarcera em número absoluto de pessoas. Olá, bem-vinda. Pode, claro. Temos a questão da seletividade penal, existe um recorte, então, no sistema prisional, que tem cor, que tem idade, né, que tem tipo penal, né, a maioria das pessoas que está presa, crime contra o patrimônio, né, entre as mulheres, a questão da lei de drogas, enfim. Então, existe um perfil aí mais ou menos bem definido, né. Mais recentemente, a DPF 347, né, que traz essa situação, né, inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, traz uma necessidade não de se pensar, porque isso já existia muito antes, desde a década de 90, mas uma necessidade de repensar, né? Então, as alternativas começam lá na década de 90, vou passar aqui as legislações, mas a ideia, deixa eu tirar isso aqui, seria repensar o uso dessas alternativas. Então, elas vêm para o enfrentamento dessa população carcerária, né? Uma ideia também de que a prisão não está resolvendo os problemas, né? Prende, a pessoa volta, reincide, enfim. E no início da discussão das alternativas penais, a ideia era muito assim, de eficiência, redução de custos, né? Tinha na época, no Ministério da Justiça, nos anos 2000, se falava muito de... é mais barato, né? O sistema prisional é mais caro, as alternativas penais custam mais barato. Então, era muito nessa ideia de eficiência, reincide menos, é mais barato, então é melhor. Então, começa assim. Por que não quer passar? O que eu estou fazendo de errado, Kelly? Foi. Travou? E agora foi bastante. Agora foi. Certo. Obrigada. Bom, eu não vou ler as normativas aqui, eu acho que também não vai fazer muito sentido, mas, enfim, desde o Código Penal, né, de 1940, se fala, então, da questão do delito, né, da decisão judicial ser fundamentada, né, e transitada em julgado, em virtude de prisão temporária preventiva, ou seja, as pessoas só podem ser consideradas culpadas após o trânsito em julgado, né, o devido processo legal. No Código Penal de 84 inclui algumas modalidades de penas restritivas de direito, né, que são a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direitos, limitação de final de semana, perda de bens ou valores, dentre outras, né. E aí a Lei 9.099 de 95 cria os juizados especiais criminais, né, que vão tratar de crimes
cujas penas vão até 2 anos. Já a Lei 9.714 vai tratar de crimes cujas penas vão até 4 anos. E aí entra a questão do sursi, prestação pecuniária em favor da vítima, etc. e tal. A Lei Maria da Penha também é uma lei especialmente importante no campo das alternativas penais, né? E ela traz algumas medidas protetivas para a vítima e algumas medidas para o agressor também. Vocês sabem disso porque muitos de vocês realizam os grupos reflexivos com homens autores de violência. Essa é uma das consequências também dessa lei. A lei das medidas cautelares, né, que também ela aumenta o leque das medidas cautelares e ajuda o campo das alternativas também para evitar uma prisão. Então, o juiz, na hora da audiência de custódia, ele pode aplicar ali uma medida cautelar ao invés de deixar a pessoa encarcerada. E as audiências de custódia, né, que também representam um avanço no campo penal, porque garantem, né, essa apresentação da pessoa até 24 horas para uma autoridade judicial, né? Isso já estava na lei antes, mas as audiências de custódia, elas firmam um pacto, né? Antes as pessoas ficavam 1 semana, meses presas sem nunca ter visto um juiz na vida, né? Bom, a resolução do CNJ 213, que traz essas orientações para a questão das audiências de custódia, e mais recentemente o pacote anticrime, né, de 2019, que é um pacote enorme, não vou falar dele, mas um dos pontos que a gente traz aqui é o acordo de não persecução penal. Bom, o histórico que eu vou falar aqui é um histórico relativo ao Poder Executivo Federal, né? Como que o Ministério da Justiça começa a fomentar as alternativas penais no Brasil, né? Então, em 2000, né, o DEPEN, ele começa cria-se, né, o Departamento Penitenciário Nacional, que inclui dentro dele as penas medidas alternativas. Importante observar o seguinte, que nessa época, e até hoje, isso vem mudando, mas sempre que tem, por exemplo, quando eu trabalhava lá em Minas, na Secretaria de Defesa Social, tinha o sistema prisional e tinha, né, a central, a diretoria de alternativas penais. Para onde que o recurso? Para o sistema, né? Então, o que sobrava chegava ali em mim para eu poder conseguir desenvolver o trabalho. No DEPEN não é diferente, né? A grande fatia do bolo, né, 99,9% do bolo vai para o sistema prisional e as alternativas penais ficam com uma fatia bem pequena, embora isso recentemente venha mudando. Em 2000 é criada a primeira central, né, Central Nacional de Alternativas Penais, né, ligada à Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça, e em 2002 é criada uma comissão, que é a CONAPA, Comissão Nacional de Penas Alternativas. Então essa comissão foi muito importante para o campo das alternativas penais, ela tinha uma formação muito diversa, tinha os operadores, né, do direito, do campo da justiça criminal, juiz, promotor, defensor, mas tinha também técnicos, né, psicólogos, assistentes sociais, advogados, sociedade civil, que estavam ali neste grupo, tanto discutindo metodologias, como também discutindo formas de fomento, né, de criação das centrais, de metodologia dessas centrais, de articulação interinstitucional, né, tanto com entes federais, estaduais e, posteriormente, municipais. Em 2005 tem o primeiro Congresso Brasileiro de Execução, eu trouxe aqui porque dele é elaborada a Carta de Curitiba, né? Então a gente está aqui no Estado, eu não poderia deixar de dizer que traz importantes, né, diretrizes, né, para a atuação no campo das alternativas penais. E aí eu destaquei o seguinte:
limitações que as penas privativas de liberdade da Carta, né, enfrentam para oferecer um tratamento penal que resulte na ressocialização. Aí começa a se falar não só em ser mais barato e eficiente, mas de ressocializar. Aí surge essa palavra com mais força neste momento. E aí o foco, então, da política nacional é criar centrais. Então começa assim, temos que criar. Depois o foco passa a ser, temos que qualificar, né? Depois o foco passa a ser, temos que institucionalizar, né? Muitos estados hoje que têm centrais de alternativas penais, isso não é institucionalizado, isso é programa de governo. Acabou o governo, acabou o programa, né? Ou fica ali, mas fica na miúda, não tem muito recurso. Então, a importância de se fortalecer, institucionalizar, criar uma legislação específica, né? Colocar as alternativas penais, né, no orçamento do Estado, né? E isso os conselhos podem ajudar e muito. Bom, aí depois, né, também em 2005, cria-se uma gerência na Senapa, dentro da coordenação geral, eu não vou ler tudo. Em 2007 é criada uma outra coordenação. Em 2011, né, consolida-se, então, o Sistema Nacional de Alternativas Penais. É criado em 2014 um anteprojeto de lei do SINAP, né, deste sistema. Em 2016, a política de alternativas penais, ela se estrutura como uma coordenação geral, né, de alternativas penais também no DEPEN, e é criada a Política Nacional de Alternativas Penais. Existe, inclusive, depois uma resolução do CNJ que vai dizer dessa política a nível do judiciário, como que o judiciário trabalha com ela. E que é a resolução 288, aí em 2019. Então, o judiciário ele começa a se responsabilizar por isso também, numa perspectiva de parceria com o Poder Executivo. Em 2022, é instituído um grupo de trabalho para apoiar, né, o Fórum Nacional de Alternativas Penais, que é o FONAP, que está, acho que na sua 4ª edição, já não tenho certeza, que é um fórum que envolve o Brasil inteiro. O CNJ tem apoiado, através do programa Fazendo Justiça, esse fórum. E aí, aqui é que está a parte que eu acho que vocês podem ajudar muito, que depois eu vou falar melhor, né? O DEPEN ele é transformado na Senapen, né, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, este ano, né? E dentro dessa secretaria é criada a Diretoria de Alternativas Penais e Cidadania, ou melhor dizendo, Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais, que é a DICAP, cujo diretor se chama Maese, anotem esse nome. Maese esteve aqui, inclusive, em agosto desse ano, esteve no Paraná. Aqui, em agosto, no primeiro circuito de encontros regionalizados, para discutir o Sistema Nacional de Alternativas Penais. Eu coloquei aqui, eu não sei se vocês... Quem esteve nesse evento? Alguém esteve nesse evento? Tem o link, tá apagadinho ali, mas quem quiser a apresentação pode clicar e assistir, né? Tem a fala do Dr. Rui, tem fala de Maese e outros representantes. Foi um encontro realizado em Curitiba, onde Maese traz o seguinte: ela fala da responsabilidade da diretoria dela, né? Qual é a competência dessa diretoria e o que o Executivo Federal tem pensado junto com os estados. Então, como que é? A DICAP formaliza, né, convênios com os estados para implantação das CIAPs, que são as Centrais Integradas de Alternativas Penais, né? Mas o ente federativo ele não vai dar conta de tudo, o Estado precisa se responsabilizar por isso e também os municípios. Então,
começa o DEPEN fortalecendo os estados, agora o DEPEN, que não é mais DEPEN, que é Senapen, vem falando do quê? Municípios, a municipalização das políticas de alternativas penais. E é aí que o Conselho pode ajudar e muito, né? Na criação de espaços, na criação de fóruns de discussão para trazer essa responsabilidade também para o município, né? Como que o município pode fazer parceria com o Estado ou parceria com a própria Senapen, né? Através dos fundos que o Felipe falou ontem, para essa capilaridade da política. Bom, aqui eu vou ter que pular, mas aqui embaixo, ó, os estados, né, tem a missão, então, de constituir fóruns regionais com a participação de municípios, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, sociedade civil, conselhos estão aí, e de assegurar a disponibilidade de serviços públicos e articulação das organizações da sociedade civil. Então, dizer assim, poxa, aqui no Paraná a gente não tem central. E aí, como não tem central, o Conselho precisa fazer às vezes do Estado, o Conselho precisa executar as alternativas penais. Tá, isso vem acontecendo, mas o Conselho pode ajudar a criar serviços nos municípios, né? E também pressionar o Estado para que isso possa acontecer. Até aí, alguém quer falar alguma coisa ou perguntar? Não? Tá, ok. Bom, então as alternativas penais, elas começam então a ser pensadas, como eu falei, né, como baixo custo, eficiência, depois como ressocialização, e aí a gente chega numa discussão que eu acho muito interessante, que é pensar de mecanismos de intervenção em conflitos e violências no âmbito do sistema penal, orientados para a restauração das relações e promoção da cultura de paz. Então, já não é mais só o indivíduo. Então, eu cometi um crime, eu presto um serviço da comunidade, eu custo menos para o Estado, eu me ressocializo e ótimo. Não, existe um olhar também para a restauração das relações. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente trabalhava em Minas Gerais, uma certa vez, um psicólogo atendeu uma mulher que havia cometido o seguinte delito. Ela tinha partido para cima da amante do marido, bateu. Uma lesão corporal. E aí ela chega até o técnico, conta a história e o técnico escuta essa história. E aí a importância da escuta. Uma escuta qualificada, não apenas de pegar aquela determinação do juiz, você tem que prestar serviço comunitário, tantas horas, eu vou te encaminhar para essa instituição, passar bem. Não, ele escutou uma outra coisa. Esta mulher havia batido na amante do marido porque ela descobriu que a amante estava grávida. E não apenas isto, esta mulher não podia ter filhos. E no momento que a outra diz, estou grávida, ela vai e bate. O técnico escuta isso, encaminha ela para uma instituição. Depois de muita conversa e tudo, encaminhada para uma instituição de uma creche. Ela não tinha que prestar serviço, não, ela tinha que fazer doação. Era pena pecuniária. E aí o juiz converteu essa doação para cesta básica. E ela doava leite para essa instituição. E aí, enfim, terminou o cumprimento da pena dela,
ia na creche, ela levava pessoalmente o leite e foi se envolvendo com as crianças, terminou de cumprir a pena, continuou fazendo um trabalho voluntário nessa instituição e disse assim para o técnico: olha, a amante do meu marido me chamou de seca, porque eu não podia ter filhos. E hoje eu dou o leite, né? Não era do peito dela, né? Mas ela doava leite para essas crianças. Então, por que eu estou trazendo este exemplo? Porque teve uma reflexão da pessoa, teve uma restauração psíquica e teve uma restauração social, porque ela continuou fazendo esse serviço. Então, eu não sei como que vocês têm trabalhado em relação às alternativas penais. Vocês recebem essas pessoas, vocês encaminham para cumprimento de pena? Como que é? Então, a Kelly, que é Fala bem alto para o pessoal lá também ouvir. Eu sou conselho da comunidade aqui em Irati, eu também sou conselheira e assistente social de uma instituição que recebe os prestadores. E acontece o mesmo caso, né, Kelly? De eles terminarem a prestação e continuarem na instituição. Sim. Isso é interessante, né? Bom, como a gente está falando de paradigmas, né? E eu estou trazendo esse antes e depois, porque acho que é importante entender, porque toda a política, ela não nasce madura, né? Ela nasce igual a gente, engatinhando, né? E aí, aos poucos, com o tempo, as coisas vão amadurecendo, a sociedade vai mudando, enfim, vão sendo pensadas em outras formas de lidar com o tempo. Bom, então, antes, naquela fase da eficiência, do custo menor das alternativas penais, era necessário esse discurso, inclusive, para poder encampar, porque o judiciário, nem todo ele era a favor, né? Nem todo ele acampava essa ideia. Então, o slogan era punir menos para punir melhor. Hoje eu até arrepio quando eu escuto, mas era assim que funcionava. Então, porque a ideia era de que pena alternativa era passar mão na cabeça de bandido, né? O sujeito comete um crime lá e vai prestar um servicinho, vai doar uma cestinha básica, não é nada. Isso não pune, né? Depois a gente vai passar a dizer o quê? Ressocializar. Depois a crítica sobre isso, né? Ressocializar quem já está socializado, quem cometeu um crime está na sociedade, inclusive a sociedade muitas vezes até empurra a pessoa para isso. Então a gente não tem que ressocializar ninguém, as pessoas são socializadas, elas estão aí no mundo, elas estão vivendo, elas estão trabalhando, errando, acertando, cometendo crime ou não, elas estão na sociedade. O que a gente precisa discutir com essas pessoas são outras questões. Como que a sociedade insere essas pessoas, né? Também, e não só como essas pessoas se inserem na sociedade. Enfim, então, dessa ideia de punir menos, né, para punir melhor, a gente passa para uma questão da responsabilização e da restauração psíquica, social do indivíduo e dos laços sociais também. Esse termo, né, que era usado antes, o beneficiário das alternativas penais, isso também passa a mudar, não é um benefício, a lei chama de benefício, mas também a gente pode chamar de um direito, está dentro do direito. Então não é que o juiz está sendo bonzinho, eu sou tão legal, ao invés de eu te prender, eu vou te dar essa pena alternativa. Não, existem requisitos legais, isso é direito, né? Então não necessariamente a gente pode dizer que é um benefício, embora esteja escrito assim na lei. De beneficiário e cumpridor de pena, a gente passa a dizer pessoa em alternativa. E esse nome é interessante, né? Alternativa penal, uma alternativa para a vida, né? Muitas pessoas esbarram no campo do direito penal, né? Esbarram na justiça, esbarram na lei, para muitas vezes ter acesso a alguns direitos que nunca tiveram na vida, enfim. Alternativas, né? Para a vida. Bom, o orçamento, então, como eu falei antes, ele era dividido com outras políticas penais do DPEM, né? E hoje existe um orçamento próprio. Ele não é nem de longe, não chega nem no chinelo do orçamento do sistema prisional, mas é muito importante que tenha
um campo dentro da Senapem discutindo financeiramente as alternativas, pela DICAP, que é a diretoria da Maes, como já falei para vocês. Bom, outros paradigmas, né, da política de alternativas penais, né, a questão da restauração, dignidade, liberdade, protagonismo das pessoas, isso é muito importante, né? As pessoas chegam no conselho, muitas vezes, e vocês encaminham para as instituições, é isso? Mais ou menos o que acontece, né? Então, a importância também de se trabalhar com essas instituições, né? Como eu estava dizendo, não é só o indivíduo que precisa se responsabilizar, são as instituições. E aí eu digo, não apenas aquela instituição que fala, beleza, vou receber, vou colocar ali para lavar o banheiro, eu vou assinar a folha de ponta e está tudo certo. Não que lavar banheiro não seja uma questão digna, mas como também essas instituições acolhem esses sujeitos, acolhem essas pessoas e entendem o que a pessoa sabe fazer, o que ela gosta de fazer, a habilidade que ela tem, né? Enfim, tentar ali, nem sempre é possível, mas tentar casar alguma coisa, tentar despertar o interesse, né? Quando a gente está interessado, quando a gente deseja algo, a gente faz muito melhor. Então, sair dessa coisa, você cumpre sim, claro, é uma determinação, tem que ser cumprida, se não cumprir, pode inclusive ser preso, isso precisa ficar claro para o sujeito. Mas não ficar preso nisso, né? Nós não ficarmos presos nisso, a instituição não ficar presa nisso. Isso também os conselhos podem ajudar, né? Fazer capacitações, encontros com essas redes, né? Trabalhar esse sentido da pena, entender como a instituição funciona. Eu me lembro que na época que eu fazia esses encaminhamentos para as instituições e fazíamos visitas nelas. Muitas faziam, sabe o quê? Falavam assim, não precisa trabalhar, não, me paga. Estou precisando de dinheiro, aí você fica livre. Então faziam um acordinho ali por fora, outras levavam a pessoa para trabalhar na casa dela e tudo bem, virava empregada da casa. Isso não é serviço comunitário. Pode até levar para trabalhar, mas pague por isso, né? Isso não é serviço comunitário. O serviço comunitário é para a comunidade. Então essa fiscalização dessas instituições, né? E aí também é papel do conselho fiscalizar, né? Um agente de controle e participação social. Como que as penas alternativas estão sendo cumpridas no município de vocês? As instituições estão preparadas para isso? O judiciário tem encaminhado? Como que o conselho vai fiscalizar se ressocializando aquela pessoa que está saindo do sistema criminal está sob o guarda-chuva do DPEM? Primeiro ponto. Tá? Porque não é obrigação do conselho. Não. É obrigação do executivo. Isso. Então eu vejo que não cabe ao conselho fiscalizar. Não. Cabe o auxílio, mas não ao conselho. Sim. Porque Boa. Essa situação da medida alternativa, ele está ainda inserido nos regimes de encarceramento fechado, semiaberto, e nesse caso ele estaria indo para o aberto. Sim. No caso do Estado do Paraná, inclusive o Guarapuava, várias instituições penais do Guarapuava, como não tem mais unidade de progressão semiaberto lá, a juíza da VEP, ela está entendendo que seria um regime humanizado, aberto, de cumprimento da pena. Sim. E ela insere no alvará de estrutura do reintersando as medidas alternativas. Está em casa, com o seu nome, não poder viajar. Só que eu entendo que não é atribuição do conselho fazer isso. Primeiro ponto. Sim. Tá? Segundo ponto, tem cidades, no caso do Guarapuava, que existe construído o escritório social do Paraná. Que é sob o guarda-chuva do DPEM, Sim. que é o DPEM que faz essa fiscalização. Isso. Agora, em municípios que não têm conselho, tá, é muito perigoso colocar essa atribuição para o conselho da comunidade. Sim, boa. Porque é uma responsabilidade do Estado. Do Estado, sim. E se acontece alguma coisa com esse reintegrando dentro daquela entidade,
de quem é a responsabilidade? Da entidade do Estado ou do Conselho da Comunidade? Se dá algum furo documental lá no cumprimento, com fiscalização, tá? O Conselho da Comunidade vai ver não tem resultado. Beleza? E eu também sou contra advogado se manifestar em processo de outro colega, certo? Por mais que seja equitativo, tá? Por atribuição do Conselho. Aí o Conselho está recolhendo o serviço de outro advogado. Que deveria fazer. Então, no meu ponto de vista, essa não é uma discussão. E sim do DPEM. Teria que estudar uma forma de fazer com que o DPEM instrua mais os seus servidores e não colocar só PSS, mas instruir sobre esse motivo e inserir essa forma de ressocialização de particular São duas. Veja, se o Conselho fiscalizar, tá, qual a autonomia do Conselho para o juiz chancelar aquela fiscalização que foi feita? Sim. Porque não é órgão público. Sim. Entendeu? O Conselho da Comunidade não é órgão público, é um auxiliar de execução criado pela lei. Boa, eu acho que isso que você trouxe foi muito importante. Quando eu digo fiscalizar, não é fazer o papel. Existe o Ministério Público, né? Por exemplo, eu estava conversando com um colega do Conselho de Aracaju e ele dizia o seguinte: lá muitos detentos não têm advogado e nem estão com defensor público. Então o processo está ali. Então a gente vai e faz, muitas vezes solta o preso. Tá, ok. Aí eu perguntei, vocês levam isso chega no juiz, mas não é o conselheiro virar e falar assim, ó, seu juiz, não é isso, mas tem a defensoria pública. Olha, defensoria pública, eu estive no presídio, tantos e tantos presos estão sendo, vai lá, é papel da defensoria, não é papel do conselho, né? Quando eu digo da fiscalização, também, Ministério Público, eu estou vendo ali que tem umas instituições que estão fazendo coisa por fora. É papel do Ministério Público fiscalizar essas instituições. Então, o Conselho pode ajudar nisso, não ele. Né? Você marcou bem. Qualquer instituição do Conselho, nesse ponto, identificou um problema desse, faz um ofício. Sim. E avisa. Sim. Eu tive uma briga. Exato. Porque ele estava dando atribuição do DPEM de localizar pessoas que estavam, assim, foragidas do sistema. Sim. Não, não é. Certíssimo, não é mesmo. Uma pessoa do conselho, uma assistente social, uma administrativa, não tem nada a ver com A gente tem que ter um conselho oficial do Ministério Público. Oficial da Prefeitura, oficial do patronato, oficial. Quem quer que seja a instituição, mas eu entendo que o Conselho não tem papel fiscalizador no cumprimento da lei, principalmente Boa, você já me ajudou lá na frente, na hora que eu vou trazer as sugestões. Muito obrigada. É isso mesmo, Conselho não fiz. Fala alto para todos. Eu concordo com o que o Rafael falou em relação aos condenados, mas até eu também já vou aproveitar a oportunidade até de pedir uma ajuda às vezes, porque Prudentópolis, por exemplo, é um município que tem uma área territorial muito grande e a gente fiscaliza a suspensão condicional. A execução não, mas a suspensão condicional sim, e nós temos em média de 200 infratores que se apresentam lá e que muitos cumprem prestações de serviços à comunidade. Antes, a vara criminal... Suspensão da pena. Isso. A vara criminal que encaminhava. Agora o juiz passou essa responsabilidade para nós e eles vão lá com a decisão e para prestar tantas horas de serviço por tanto tempo. A gente encaminha. Só que a gente sabe mais ou menos algumas instituições, mas nós não temos ali o cadastro formalizado e nem conseguimos até hoje fazer capacitação, porque
o que acontece? Ah, você mora onde? Moro lá em Jaciaba, que dá quase 100 quilômetros da cidade. Ah, eu vou prestar serviço lá na igreja. Ah, eu vou prestar serviço lá na escola de onde eu moro. Ah, eu moro na cidade, eu vou na creche, eu vou na PAI, eu vou no asilo. E aí nós trabalhamos em 3 pessoas. Daí a gente não tem esse controle de se a instituição está fazendo, agindo corretamente ou não. Eu acho que só um minutinho, só para pegar o que ela está falando. Uma sugestão para o trabalho de grupo é trazer esse caso e pensar como isso pode ser feito. Porque nos lugares, vamos pensar assim, tinha pena alternativa antes do DEPEN existir. Pena alternativa não começa com o DEPEN, certo? Então, como que funcionava antes disso? Funcionava da seguinte maneira: o judiciário criava serviços, né? Existem várias especializadas aqui antes de 2000, né? Então, assim, nos casos onde não existe o poder executivo para fazer esse acompanhamento, quem faz é o judiciário. O judiciário cria esta estrutura. E se o conselho pega isso e faz isso, além de não estar cumprindo a sua atribuição, perde um tempo preciosíssimo para fazer aquilo que lhe compete, inclusive o papel de controle social, né? O papel de dizer, olha, isso não está sendo feito, isso precisa ser feito, enfim, e outras prerrogativas do conselho. Então, eu sugiro que isso seja tema de discussão do grupo, tá? Só complementando a fala dela. No conselho, você também quer falar, né? Vocês duas. No conselho aqui de Irati, nós quem fazemos os cadastros das instituições. A gente tem uma tabela de cadastro, a gente vai instituição por instituição, vai fazer esse cadastro tanto na cidade quanto no... eu acho que isso, a ponte do conselho com a sociedade, ela é benéfica, né? E se a gente for pensar, quem está cumprindo pena alternativa, muitos, a não ser aqueles lá do Juizado Especial Criminal, muitos deles passaram pelo sistema, passaram. Ou de outros processos, ou neste mesmo processo, ficou um tempo como preso provisório, depois aquilo virou pena alternativa. Então, vamos dizer que, em certa medida, são egressos, certo? Um dos papéis do conselho é orientar o egresso, não no cumprimento de pena, não em cumprimento de medida, mas orientar juridicamente, né? Trazer, olha... não advogar, não fazer o papel da defensoria, mas dar uma orientação, olha, se você não cumpre essa pena aqui, vai dar problema para você, né? Ah, doutora, eu não sei, aqui está falando 7 horas, 2 meses, como é que é isso? Ah, em alguns casos, quando a pena é maior que tanto, você pode dobrar o número de horas dentro da semana. Então, alguém que oriente aquela pessoa, porque muitos participam, não sei se vocês já participaram de audiência, não sei se vocês já foram nas audiências de custódia, né, quando a gente fala do papel do conselho ser para além da LEP, né, ser para além do preso e do egresso, né, acompanhar as políticas penais. Eu não sei se nos municípios de vocês existem o serviço APEC, que a Adriana falou ontem, que é o acompanhamento ao custodiado. Em alguns municípios tem, se não me engano, em Curitiba tem. Que é o seguinte, o sujeito chega na audiência, 24 horas ele é apresentado para o juiz, só que antes dele chegar no juiz, existe uma equipe, normalmente formada por assistente social, psicólogo, em alguns casos tem também um advogado, uma advogada, que vão escutar a história daquela pessoa, né? E aí vão ali tentar ajudar o juiz, não interferir na autonomia do juiz, o juiz toma a decisão que ele quiser, mas ele toma a decisão sabendo, por exemplo, que aquela pessoa tem um problema de saúde mental, sabendo, por exemplo, que aquela pessoa é severamente comprometida com o uso da droga, né? Então, que de repente aquela pessoa não vai precisar de uma prisão, mas de um tratamento, né? Então, pode ajudar. Então, esses serviços aí, bom, mas aí quando a pessoa participa da audiência, chega lá aquela pessoa, né, pobre muitas vezes sem... que
aquele retrato, né? Ensino fundamental incompleto, tarará, tarará, chega o juiz, chega o promotor, uma linguagem completamente fora da realidade daquela pessoa. Então a pessoa sai sem entender nada. Que pena é essa que eu tenho que cumprir? O que está acontecendo? Então ter um advogado não é para fazer, às vezes, de advogar para a pessoa ou pegar o papel da defensoria pública, mas orientar, né? Dizer, olha, preste atenção nisso, você, né? Enfim, para a pessoa não se estrepar ali na frente depois. Bom, eu vou ter que dar uma voada aqui. São 12h11, é isso? Não, tá errado esse relógio. Pode aumentar. 11h11. Nossa senhora, mas mesmo assim, vamos lá. Paula, deixa eu ser bem breve. Ah, sim, desculpa, você queria falar, desculpa. Nós trabalhamos lá na comarca. Eu trabalho há 10 anos já na assistente social, no Conselho da Comunidade, e assim, os prestadores de serviço, eles vêm até nós, né, com o encaminhamento lá da vara criminal, e nós fizemos um cadastro dele, eu como assistente social, faço atendimento individual, e a nossa comarca é dividida em 2 cidades, né, então, uma vez por mês, nós fizemos o cadastro de cada entidade, né, a gente vai e verifica as entidades que tem na comarca, fizemos um cadastro, temos uma lista de entidades na comarca, na cidade tal, que recebe prestador de serviço. Quando a pessoa vem para nós, para cumprir horas, a gente fala, eu trabalho com pintor, então beleza, vamos ver aonde que está precisando de um pintor, aonde que se encaixa. Encaminha para lá, e uma vez por mês eu vou na entidade, na listagem da entidade, fazer uma visita e fiscalizar. Mas o que é o nosso fiscalizar? Conversar com o representante da entidade para ver se ele está cumprindo, se eu vou com a lista de nomes, né, que tem entidade que tem 10, 15, 20 prestadores de serviço, por exemplo, a Pai recebe de 15 a 20 prestadores de serviço, né? E então, assim, a gente fiscaliza dessa forma, conversa. Fulano de tal deu problema, não veio, ficou sentado, não quis trabalhar. O que a gente faz? Eu faço um relatório, encaminho para o juiz e o juiz chama nós para conversar, a gente toma uma decisão junto do que fazer naquela situação. Ou quando o cara tem que cumprir, não vai cumprir, né? Então a gente trabalha dessa forma, funciona muito bem. Cadastro das entidades, encaminha para a entidade mais próxima, né, da residência da pessoa e que se adequa aos trabalhos que a pessoa sabe fazer, né? E isso, perfil, exatamente. E dessa forma funciona. O limite, ele é muito tênue, né? Porque, por exemplo, nos locais onde existe central de alternativas penais, é a central que faz tudo isso, né? É a central que recebe a pessoa, que conversa, que faz orientação jurídica, que faz um atendimento psicossocial, que encaminha para a instituição, que se reúne com a instituição, que faz encontro de rede, que comunica para o juiz o cumprimento ou não cumprimento, que quando descumpre, chama a pessoa e diz, olha, você descumpriu, o que aconteceu, parará, vamos tentar de novo, mas a pessoa não cumpre nunca, encaminha para o juiz e olha, essa pessoa não cumpriu, né? Que vai fazer os encaminhamentos para a rede de proteção social, né? Que vai fazer os encontros com toda a rede, enfim, tudo isso é papel do executivo. Agora, o Conselho da Comunidade, como controle e participação social, pode sim ter acesso às instituições, inclusive para fomentar, inclusive para capacitar, explicar o que é alternativa penal, né? Fazer com que tenha mais qualidade essas instituições no recebimento dessas pessoas, né? Fomentar a discussão de penas alternativas na sociedade, porque até hoje, onde eu vou, o pessoal fala, você trabalha com aquele negócio? Então é assim, a pessoa vai, comete um crime e dá uma cesta básica, né? Então, contribuir para mitigar, né, estes mitos em relação às alternativas penais, isso também é papel do Conselho, né? Fortalecer, né? Capacitar, informar a sociedade em relação a isso. Bom, aqui tem vários princípios da política de alternativas penais, eu não vou passar por isso, senão a gente não vai fazer o trabalho de grupo, mas enfim, leiam o Manual das Alternativas Penais. A Maria Helena imprimiu lá, né, o de vocês. Princípio da interinstitucionalidade, interatividade ou participação social, né? Aqui, também é uma outra possibilidade para o Conselho da Comunidade. Essa participação social nas alternativas penais, né?
garantida em instâncias como conselhos, comitês, comissões, grupos de trabalho e outras estruturas. A Adriana falou ontem que existe um grupo que o judiciário, é isso mesmo, ou se eu entendi errado. Existe um grupo, me parece que desde 2019, foi assim que eu escutei, no judiciário para discutir as alternativas penais, é isso? Tem um GT. O conselho, os conselhos... Alguns sim, mas não são todos os conselhos que participam. É aberto aos conselhos, mas a gente sabe que nem todos estão participando. Porque é um espaço importante de estar discutido, inclusive de dizer, olha, lá na minha cidade eu estou acompanhando prestação de serviço. Não é papel do conselho, como é que nós vamos fazer? Né? Me ajudem. Bom, além dos princípios tem as diretrizes, né? Enfim, achei também muito interessante que a Adriana falou ontem das penas alternativas, a gente sempre vê como prevenção à criminalidade. Ela falou prevenção ao encarceramento, eu achei isso ótimo, né? É uma outra forma de ler. Bom, aqui eu vou ler só essa, assim, para reforçar aquilo que a gente está falando, a diretriz número 15, que está lá no manual. Estados, né, e Distrito Federal são os órgãos executores das alternativas penais, que vão fazer o quê? A gestão, a articulação, sustentabilidade. Ai, Paula, mas você está falando para a gente do conselho ir lá e tentar fundo municipal. Isso é papel do executivo municipal, do executivo estadual, sim. Papel deles, mas vocês podem ajudar, cobrar, articular, né, da política em nível estadual, o fomento de instâncias de participação das políticas intersetoriais e participação ativa da sociedade civil na concepção, acompanhamento e avaliação da política de alternativas penais. Está aí um outro papel do conselho. No meu município funciona lá. Mas como é que está funcionando? Está dando certo, não está? O judiciário tem aplicado, né? Como é que o judiciário tem lidado com as alternativas penais no município onde vocês atuam? A minha cidade, por exemplo, mais alto. Antonina, ela tem um problema muito sério. Tem uma situação, por exemplo, trabalho em área de segurança escolar e eu vejo vários alunos que infelizmente já estão até faccionados. Muitos são filhos de apenados já. Então, quer dizer, vem praticamente em família. Mas agora, dentro dessa situação de articulação, responsabilidade, e questão, por exemplo, se for fazer uma fiscalização, a gente se coloca em risco. Eu sou segurança municipal, agora a gente está em escola, então é uma cidade pequena. O problema é a gente ir lá fiscalizar alguém e se comprometer a segurança da gente. Porque não só conhece a família, isso aqui e tal. Agora, dentro de outra situação, por exemplo, o Conselho de Combate e Prevenção às Drogas, ele é politizado. Como é que você entra numa situação dessa em que os políticos manipulam a situação? É difícil. Muito. É impossível a gente trabalhar. Muito. Também é uma questão importante que de repente possa ser levada para o grupo, mas em relação à fiscalização, como a gente estava dizendo, não é o conselho que vai lá fiscalizar, está fazendo, não está fazendo. Não. Ou a instituição diz diretamente para o juiz, ou o conselho pode marcar uma reunião com o judiciário, com o MP, dizer, olha, nas instituições tem acontecido isso. Como é que vai resolver isso daí? Né? Não, mas não vocês, não colocar o seu corpo e dizer, olha, esse aqui não está com... Não é isso, né? Bom, em relação a algumas reflexões que eu trouxe aqui em relação às alternativas penais, algumas conclusões que a gente chega, né? Esperava-se que ela fosse uma alternativa ao encarceramento, né? Então, quanto mais eu aplicar alternativas ao cárcere, menos pessoas eu vou ter encarcerado, certo? Errado. Não foi o que aconteceu. Então, o Brasil teve um aumento, uma expansão exponencial, né,
do sistema carcerário, da população carcerária, e também aumentou o número de aplicação de penas, ou seja, teve uma expansão do controle, né? Aumentou o número de pessoas controladas aí pelo direito penal. Existem algumas barreiras legais em relação às alternativas penais. Eu acho que são barreiras talvez um pouco difíceis de serem transpostas, mas talvez algum dia isso possa ser possível. Por exemplo, em relação ao crime de tráfico, antes da nova lei, né, que não é mais tão nova, lei de drogas, era possível, se o juiz fixasse a pena daquela pessoa que vendeu uma substância de 4 anos para baixo, era possível a pessoa cumprir uma pena alternativa. Hoje não é mais. Né? Existe um artigo na lei 44 que vai discutir essa questão do usuário ou traficante, e aí tem várias questões subjetivas também envolvidas nisso, quem que é usuário, quem que é traficante, né? A gente sabe disso. Mas isso dificulta. Então, às vezes, você vai ter no sistema prisional um aviãozinho do tráfico, um menino que está ali, ele não é perigoso, ele não está armado, mas ele vai parar dentro do sistema prisional. E não tem como resolver, porque a lei diz que é tráfico e aí ele vai ser preso. Então, essa é uma questão, né? Existe ainda, né, este grau de discricionariedade do juiz, né, quem vai ser preso ou não. Existem limites legais, existem limites subjetivos, né, critérios subjetivos ainda, como a conduta pessoal, periculosidade, a personalidade do agente, tudo isso está ali na lei e influencia na aplicação ou não daquela alternativa. Não é um critério simples e puramente objetivo. Fez isso, a pena alternativa, fez isso, não é. Então, a gente vai ter crimes leves cometidos por pessoas com um potencial grande de violência e crimes graves, como eu acabei de citar, um tráfico cometido por pessoas que não oferecem perigo nenhum para a sociedade, né? Então, tem essas questões que a gente traz para discussão. Aqui eu falei a questão do artigo 44, quem é usuário, quem é traficante. Então, quem é usuário não tem periculosidade e vai para as alternativas penais. Quem é traficante, bandido, esse bandido entre aspas, tá, gente? E vai passar pelo encarceramento. A gente vê no Brasil muitas histórias, né? Inclusive teve uma que ficou muito famosa do filho de uma desembargadora que tinha um arsenal de armas e drogas, ele foi considerado com um probleminha mental e foi para se tratar, né? E outros garotos que são pegos com bucho de maconha e vão parar no sistema prisional. Geralmente pretos, geralmente pobres. Então, tem essa discussão que a gente também não pode perder de vista. Como eu falei, a questão do recurso, né? Já trouxe aqui, os recursos do FUNPEN, como é que eles são utilizados. Ontem o Felipe falou também como é que se dá essa transferência fundo a fundo. E eu achei muito importante quando o Felipe falou do fomento, né, da criação de fundos de políticas penais e não política prisional, né? Porque isso dá margem também para os conselhos trabalharem iniciativas, né? Para a sociedade civil trabalhar iniciativas que abranjam também a monitoração eletrônica, as alternativas e etc. Bom, papel do executivo estadual e municipal, eu também não vou entrar, já discutimos aqui que é o papel do poder executivo, né? A gestão e a execução e o acompanhamento dessa política, só que o executivo não faz isso sozinho, né? A sociedade civil também deve participar, também deve dizer, olha, isso não está legal, isso não está bom, está investindo pouco, como eu posso ajudar a articular essa rede, né? Enfim.
eu vou passar aqui. Aqui eu trago a questão da participação da comunidade nas políticas penais e trago algumas normativas, eu vou deixar a apresentação com vocês, que trazem, né, que trazem a sociedade civil e a comunidade como importantes para esse acompanhamento na execução penal, né? A Constituição Federal, a Lei de Execuções Penais, as regras de Tóquio, que eu falei anteriormente, o Código Penal, o projeto Começar de Novo no CNJ, a Resolução 9 do CNPCP, Resolução 54 do CNJ, das penas pecuniárias. No Manual de Gestão para as Alternativas Penais, a sociedade civil e a comunidade ela tem muita força, muita presença nesse manual. O Caderno Orientativo da FECOMPAR, Resolução 48 do CNJ, que traz o fortalecimento dos conselhos da comunidade, e o manual também do CNJ, ligado a essa resolução. Não vai dar tempo da gente falar. Bom, aqui vemos os conselhos da comunidade. Eu queria falar um pouco mais, eu sei que vocês são do conselho, estão cansados de saber quais são as atribuições de vocês, mas eu trouxe um apanhado assim, do que está na LEP, o que está no CNPCP, o que está no Ministério da Justiça, o que está no CNJ, para a gente ver as diferenças, mas a gente não vai ter tempo disso, tá? Então aqui são as atribuições do conselho na LEP. No CNPCP, né, que é uma resolução que foi revogada, mas que traz um rol aí maior de atribuições. Depois vem uma cartilha, acho que a Tatiana falou ontem sobre essa cartilha de 2008, né, do Ministério da Justiça, que traz 6 pontos em relação ao Conselho da Comunidade, né, que é a representação e intermediação da comunidade, uma função educativa e consultiva, uma função assistencial, uma função de auxílio material à unidade prisional, uma função fiscalizadora, e aí a fiscalização, né, entendida aí como avaliação das políticas públicas que estão sendo executadas, né. Também as atribuições do Conselho em relação ao Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Paraná, né, através da Instrução Normativa Conjunto número 2 de 2014, né. É muita coisa, não vai dar para ler. As atribuições do Conselho da cartilha do FECOMPAR, né, da FECOMPAR, que traz a questão do planejamento financeiro, captação de recursos, inspeções de unidades prisionais, entrevistas com os privados de liberdade, apresentação de relatórios mensais, apoio na execução das alternativas penais, ali, olha, capacitar e dar suporte técnico às entidades que recebem prestadores. Então, não é fiscalizar a pena, né, mas estar junto com os serviços da rede. E também o trabalho com pessoas egressas do sistema prisional. Aqui, né, a FECOMPAR ressalta, né, que essa questão da assistência direta, estreitamento dos vínculos familiares, ampliação da rede social, parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, projetos que priorizem capacitação profissional, geração de renda, regularização da documentação pessoal, atenção a demandas jurídicas, apoio psicossocial e encaminhamentos específicos. Bom. Depois vem as atribuições do Conselho pela Resolução 488 do CNJ. Depois eu trago uma realidade, né, dos conselhos da comunidade no Brasil, que foi uma pesquisa que o CNJ realizou também. Em relação à composição, aqui está muito fraquinho,
Mas aí está dizendo o seguinte, que tem um protagonismo de advogados e assistentes sociais. Aqui a gente viu muito psicólogo também, né? Tem também uma discussão que é importante, Tatiana falou ontem também, né? Da representatividade, quando quem representa o conselho é um agente, né, ou um policial, ou um diretor de unidade, ou um juiz, ou um promotor. Isso pode trazer questões delicadas, né? Porque se o conselho ele vai fiscalizar o judiciário, se o presidente do conselho é o juiz, como é que faz, né? Fica mais difícil, né? Então, algumas questões... Por isso a participação da advocacia e da OAB dentro do conselho. Importantíssimo. Porque a instituição autônoma, aliás, fundamental. Pode oficiar, ele pode fazer. Porque muitas vezes o assistente social não é a atribuição dele, mas ele, às vezes ele fica retraído em conversar com o juiz ou discutir com o juiz. Tem que oficiar. Gente, tem problema no conselho, façam o ofício, encaminho para ele. Encaminho, oficia para a vara. Sim. Não. Isso. Ofiem. Se eles não responderem, você vai pegar o quê? O documento, ó, eu sei a vara, eu sei eu sei. Isso. Metade dos problemas terminam. Sim. Boa, obrigada. Outra coisa que foi constatada é uma baixa interlocução com agências das demais políticas públicas. Enfim, é uma pesquisa que foi feita no Brasil inteiro, não quer dizer que é aqui no Paraná, né? Em relação à composição também, acho que Tatiana falou isso, reforçando a importância de ter pessoas no conselho que foram ou são afetadas pelo sistema penal, né? Ou uma pessoa que já cumpriu pena alternativa, um egresso, um familiar, né? Trabalhar também a diversidade, né? A gente tem uma questão no Brasil que está cada vez mais recorrente, que são as pessoas indígenas privadas de liberdade. O CNJ tem também um manual que traz orientações para o judiciário em relação às pessoas indígenas. Então, se tiver algum representante dessa comunidade indígena que tiver interesse em participar do conselho, enfim, quanto mais diverso o conselho, né, melhor para o trabalho. Pode ser melhor. Pode dar confusão também, mas às vezes é uma confusão boa. Questão das reuniões, né? As atividades mais adotadas, né? Claro que vão ser aquelas que estão ali na LEP, né? Assim também como a representação da composição, advogado assistente, que é o que está ali na LEP, né? O representante da OAB e o assistente social. Mas como é importante ampliar isso, né? Enfim. Bom, eu não vou ler o relatório, vocês, quem não leu, leia. O material depois vai para o site da FECOMPAR. Sim. Bom, esse ponto aqui que eu também trouxe, né? A questão da ressocialização, da reinserção. Reintegração não é regeneração. Eu trago isso também muito porque grande parte do público que chega para a alternativa penal, monitoração eletrônica, egresso, privados de liberdade, muitos têm uma relação com o uso de drogas, álcool e outras drogas, né? E muitos de nós temos um ímpeto em, às vezes, salvar aquela pessoa. Pô, tá usando droga, tá bebendo demais, ele tem que parar, ele tem que parar, ele tem que parar. Será? Né? Então, assim, calma, respira. O que está acontecendo na vida daquela pessoa? Será que a coisa mais importante neste momento é parar de usar droga ou álcool? Ou será que ela está precisando de outras questões também? Né? Não ter esse, como diria o Freud, né? Esse furor curandes, assim, querer curar a pessoa a qualquer custo, né? Mas escutar outras demandas, entender como é que funciona dentro de casa ou na rua, ou se a pessoa vive na rua, né? Quais são os desejos daquela pessoa, habilidades, não ficar só preso nessa questão, usa droga, tem que parar, porque aí você olha só para aquilo e não vê mais nada, né? Você deixa de ver o sujeito e vê
dos sintomas dele, né? A droga é um sintoma, ela não é uma causa, né? A pessoa não chegou ali do nada. Aquilo muitas vezes é uma consequência de outras questões que estão por trás. Bom, em relação às visitas também nas unidades, né, do agendamento prévio não ser um requisito, mas aí eu já estou extrapolando o meu campo, que é a alternativa penal. A questão das práticas assistencialistas, é importante assistência, mas ter cuidado com o assistencialismo, né? Enfim, muitas vezes eu vejo que os conselhos, eles fazem, né? Eu trabalhei no Rio, vi isso também. Tá faltando remédio, aí o conselho vai lá, tira do bolso e dá remédio para a unidade. Claro que no desespero, muitas vezes a gente faz isso, né? Mas como mobilizar, como pegar outros recursos, ou fazer uma campanha com a sociedade mesmo, doe medicação, doe absorvente, para não fazer, às vezes, que é obrigação do Estado. É o poder executivo que precisa prover aquilo, enfim. Esse aqui eu já falei. Bom, aqui eu já vou trazer uma prévia para a nossa discussão de grupo, que a gente vai ter que começar. Algumas sugestões. Bom, para os conselhos. Conhecer a natureza do conselho, finalidades, documentos legais, eu estou dizendo isso, não estou dizendo que vocês não fazem, mas eu já acompanhei isso, né? Conselheiro que não sabe de algumas normas, não sabe de algumas regras, então lê todos os materiais, né? Está sempre atualizado aí. Conhecer a história do Conselho da Comunidade da Comarca, os projetos, principalmente para aqueles conselheiros que estão chegando. Essas sugestões são da FECOMPAR, tá? Reformular as velhas práticas, está disposto a olhar para a realidade com olhos no futuro, priorizar atividades mais importantes, conhecer a disponibilidade financeira média mensal para saber quanto e como poderá ser aplicado, buscar recursos humanos, levar ao promotor de justiça e magistrado responsável pelo conselho ideias, ouvir sugestões, intensificar o convite para ampliar a participação da sociedade nas reuniões do conselho, conhecer a rede dos serviços públicos, buscar capacitação constante, não ter medo de errar. Achei bonitinho isso, porque, né, é isso mesmo. A gente discute muito na psicanálise, que é o campo que eu atuo também, que às vezes a gente fala assim, eu preciso ter liberdade para depois eu me responsabilizar. E a gente diz o contrário. Primeiro eu responsabilizo, para depois que eu tenha liberdade, né? A partir do momento que eu me responsabilizo pela minha vida, pelo meu trabalho, aí eu tenho liberdade de ser, porque aí eu sei aonde eu preciso ir. Bom, agora foram sugestões que eu fui trazendo a partir de toda a leitura, de todo esse material, de todas as normativas e cartilhas, etc. Atuação com a rede de alternativas penais. Atuação com a rede, não é substituir a rede. No encaminhamento da pessoa para o cumprimento, né, onde não houver serviço especializado, porque eu sei que no Paraná existem, se não me engano, 9 cidades onde há um serviço de alternativas penais pelo Poder Executivo. Então, nestes lugares onde há, como que o Conselho tem atuado? O Conselho tem atuado em substituição ou o Conselho tem atuado em parceria, né? Acompanhamento das instituições, né, as visitas, reuniões, capacitações, discussões de caso, não substituindo o Executivo, tá? Em parceria, visando apoio, diálogo e também o controle social, realização de eventos com a rede e o sistema de justiça. Como eu falei antes, criação de fóruns regionais, né, para discutir a situação de alternativas penais. Não tem CIAP aqui. Cadê o recurso do FUNPEN?
Cadê o Poder Executivo Federal? Cadê o Executivo Estadual? Cadê o Executivo Municipal? Então, o Conselho ser aquele que está ali cobrando também. Criação de comitês regionais de políticas de alternativas penais, cidades próximas podem também pensar em comitês para discutir isso. A questão do financiamento, né, como o Felipe falou ontem, eu não vou repetir, mas a transferência fundo a fundo, os convênios com o DEPEN, a inclusão da política de alternativas penais nos planos, né, plurianuais do Estado. A sustentabilidade, também já falei, criação de um projeto de lei que assegure a política no Estado, controle social, né, o serviço de acompanhamento nas varas especializadas, nas centrais de alternativas penais, onde há no atendimento à pessoa custodiada, CMES, Central de Monitoração Eletrônica. Parece que aqui é no PAC, que a Adriana falou, que acompanha a medida no PEN. Articulação para a municipalização das políticas, atendimento a familiares e amigos de pessoas em alternativas, prevenção da violência, né, essa questão dos projetos temáticos, implementação do serviço de responsabilização para homens. Eu coloquei como uma sugestão, embora as centrais de alternativas penais façam esse trabalho, certo? Ampliação da diversidade da composição do conselho, né? Também já falei sobre isso, aumento da frequência das reuniões, se for o caso, diversificar e ampliar a intersetorialidade, organização e planejamento, né? Que começa com o diagnóstico e divisão de funções por temáticas, né? Então, se eu tenho um conselho com 3 pessoas, todo mundo vai fazer alguma ação de alternativa penal ou a gente vai dividir? Monitoramento e avaliação, estabelecer parcerias para avaliação externa. Então, por exemplo, onde tem central de pena alternativa no estado do Paraná? Como que tem funcionado? É o próprio estado que faz a sua avaliação? Se é uma avaliação um pouco tendenciosa, né? Uma alta avaliação. Então, será que o Conselho, de repente, pode criar uma parceria ou conversar com a universidade, para a universidade fazer esse serviço de avaliação? Enfim. Palestras e grupos de diálogo com o público das alternativas. Aqui não é para prestar serviço comunitário, né? Mas, sendo aquele sujeito, um sujeito que, como eu falei aqui, já passou pelo cárcere também, né? Muitas vezes, ter grupos de discussão, articular com outros órgãos, né? O CNPCP, a Senapen, os conselhos penitenciários, né? Como que se dá a parceria entre o Conselho da Comunidade e o Conselho Penitenciário. Não executar a pena, mas buscar melhores condições para a sua execução. Então, de repente, aumentar esse leque de instituições que podem receber a pessoa que tem cumprimento de pena ou medida. Realizar ações de justiça restaurativa. Aproximação das audiências de custódia, né? O que está acontecendo lá no custódia? Como é que aquele serviço está funcionando? Parceria com o Sistema de Prevenção e Combate à Tortura. Aqui tem mecanismo de combate à tortura, comitê, né? Onde vocês atuam, tem. O diálogo com a universidade, a ocupação de espaços midiáticos, né? Os conselhos aqui, eles têm uma mídia alternativa onde eles possam trabalhar ou também entrar na mídia tradicional, né? Trazendo pautas importantes e pensar essas estratégias de comunicação para os conselhos da comunidade. Bom, aqui há outras políticas penais, eu não vou falar. Dos grupos reflexivos eu também não vou falar, porque não vai dar tempo. Aqui estão as referências. E vamos para a atividade de grupo. Está fraquinho aqui a letra. Bom, o objetivo é que a gente possa, então, refletir sobre a atuação e o papel dos conselhos, né, no campo das alternativas penais. Eu sei que essa não é a única função do conselho, mas
o tema da oficina são as alternativas. Pensar e planejar novas proposições sobre o que já se faz e outras frentes de atuação, tá? Então, o que eu faço hoje, dentro do que eu faço hoje, é possível melhorar? É possível fazer alguma coisa diferente? Se sim, como? E depois pensar uma ou duas sugestões de novas ações. É claro que é muita gente, nem todo mundo, cada um vai sugerir alguma coisa, vai ficar impossível o trabalho, mas cada grupo pensar em 2 novas sugestões e pensar em uma sugestão para aquilo que já é feito pelo Conselho em relação à alternativa penal. Sugiro que esse debate que a gente teve aqui, né, em relação a... Eu acompanho, a colega trouxe aqui, a gente acompanha a suspensão da pena. Como fazer? Então, trazer essas questões também para pensar em algumas possíveis saídas no campo daquilo que já é feito, né? E pensar novas atividades. Quantas pessoas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 30, 40 pessoas. A gente pode trabalhar com... O quê? O que você acha, Kelly? 6 pessoas? Dá pra gente fazer? Vamos lá? A gente vai ter... Terceiro começando. Ó, grupo 1, 2, 3 e 4. Quem é o relator do grupo 1 vai vir aqui na frente e vai apresentar da seguinte forma. A gente combinou uma ação, né? Então vai apresentar a ação que já faz, como podia fazer melhor, como pode aprimorar e uma outra nova. Coloca esse microfone, não precisa na boca, mas tem que ser aqui próximo, tá? Não. Falar seu nome e apresentar. 5 minutos, até 5 minutos. Então, meu nome é Cleide, sou do Conselho de Comunidade de Prudentópolis. Na verdade, sou uma coordenadora, porque no início eu comecei sozinha e depois que a gente foi aumentando a equipe. Nós aqui com as meninas, né? O nosso assunto, então, que a gente decidiu abordar foi a atuação dos conselhos da comunidade com homens autores de violência doméstica, porque acreditamos que quase todos os conselhos têm dificuldades em estar com o programa bem formado. E aí, discutindo e cada uma falando da dificuldade que o seu conselho tem, nós chegamos à conclusão de que para melhorar esse programa, a gente precisa ter então a equipe multidisciplinar, né, uma equipe técnica formada, que também dentro dessa equipe faça parte a rede municipal, né? Também as parcerias, que inclui também a rede municipal, o CREAS, as psicólogas, as universidades que podem estar fazendo um atendimento para grupos menores, de repente estudantes nas áreas de psicologia, pedagogia, serviço social, poderem trabalhar com equipes menores. E também a organização da sociedade civil, né, que já faz trabalhos na comunidade e aí pode vir, né, nos programas para trazer experiências, explicações e ajudar no que for preciso. Né, meninas? Então, eu não sei se eu esqueci alguma coisa ou o que mais que nós podemos complementar, vocês podem me ajudar. Tá, vocês escolheram essa ação que já é feita, o que pode fazer melhor? Sim. Pensaram em alguma nova? Deu tempo? Não. Tá ótimo. Tá ótimo.
Muito obrigada, Grupo 1 e Cleide, por ter trazido esse resumo aí. Grupo 2, quem vai ser? Aliás, alguém quer comentar alguma questão em relação ao que a Cleide trouxe? Trazer alguma nova sugestão? Todo mundo com fome, né? Grupo 2. Mas essa parte é importante. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Matheus, sou assistente administrativo do Conselho da Comunidade de Rebouças. E pensamos lá, até o Conselho de Tibagia é mais novo, né? Ele está tendo uma atuação, está vindo com a mente fresca, por assim dizer, está bem bacana. Tem o Conselho de Marialva também, que ela faz parte. Aí a gente atuou em duas frentes para tratar aqui dois temas distintos, que são bem importantes no Conselho da Comunidade. Então, o que faço hoje? Pensamos em prestação de serviços, que é o que mais é atual e mais corriqueiro no Conselho da Comunidade. Vejo que até no nosso conselho a gente trata de uma maneira um tanto quanto distinta. Eles pegam e entregam para o sujeito no comparecimento mensal a ficha dele, a fichinha para ele preencher. Essa ficha fica lá no ambiente em qual ele presta serviço e aí esse local, essa entidade encaminha antes do dia 10 para eles e o pessoal já junta nos autos. Isso é muito importante, porque eu já vi situação de que o sujeito é encaminhado para a prestação de serviço, o processo fica lá, tipo, jogado, digamos assim. Só no final, quando o Ministério Público pede para ver se o sujeito cumpriu, aí se fiscaliza. E aí se retoma uma jornada de 2 anos, talvez de uma sursis, né, de uma suspensão condicional da pena, ou de um regime aberto, que, muito embora haja súmula que não possa se vincular restritiva de direito com prestação de regime aberto, mas às vezes acontece, porque o sujeito tem somatórios de pena, ou então uma suspensão condicional, ou seja, ele já deveria estar cumprindo, também tem orientação por dispositivo de lei do 71, salvo engano, que ele deve cumprir no primeiro ano, mas enfim, isso passa batido às vezes e acaba sendo só feito no final do processo. Isso não é interessante, porque o sujeito muito provavelmente vai, porque daí se deixa essa autonomia para ele, sem nenhuma orientação, acaba no final das contas tendo a sua pena novamente prorrogada por mais 2 anos. Já vi caso do sujeito que foi condenado a 3 meses de detenção, o juiz aplicou sursis de 2 anos, o sujeito cumpriu 2 anos, não cumpriu, foi para mais 2 anos, então ele cumpriu 4, até que eu falei, isso aqui não se resolve na esfera penal e vamos ter que buscar outro tipo de alternativa. Aí, eu até vou contar essa história, esse sujeito ele vive na rua, bêbado e tal, e aí se extinguiu a punibilidade, a gente falou para ele, olha, que bom, agora você se ajeita, e na semana passada ele cometeu o mesmo delito. Então, meio que eu penso que talvez tenha alguma conspiração do universo para que ele... assim, alguns alinhamentos que, infelizmente... Óbvio que não podemos pensar assim, desculpa. Mas, enfim, aí pensamos também no grupo reflexivo. A moça de Marialva nos trouxe que ela faz toda semana. Então, é o ano inteiro de grupo reflexivo. Achei isso muito importante, porque a gente já fez também a questão de fazer em semestres, né? Porque às vezes não é tanta gente, mas no final das contas isso também acaba passando, o sujeito não comparece, aí tem que retomar em outro grupo, ele não comparece, e aí, enfim. Então a gente notou que as demandas dos conselhos está sendo mais difícil aplicar o que já há, do que necessariamente melhorar algum aspecto. Mas enfim, a gente melhora, por exemplo, no nosso conselho agora, talvez trazer para que esses relatórios das entidades sejam enviados para o conselho até o dia 10 de cada mês, que é muito importante. E também a moça de Marialva nos trouxe a questão de que no encontro dela, num dos encontros do grupo reflexivo, o promotor participa, que é para tirar dúvida do pessoal. Em Rebouças a gente traz polícia, traz o pessoal da saúde, até a gente não, mas a Sara, que é coordenadora, traz a polícia, traz o pessoal da saúde, traz assistência social, que isso é muito importante até para a questão da intersetorialidade, né? Que, como bem disse na palestra de ontem, isso deve ser comum, para que também, como a justiça seja a última rádio, como a nossa palestrante trouxe. E agradeço, é isso, a nossa colocação enquanto grupo 2. Matheus. Então, a ação que realiza seria uma prestação de serviço comunitário e a nova ação seria, na verdade, os grupos reflexivos durante o ano todo com a participação de mais atores.
Calma lá. É que assim, a prestação de serviços à comunidade, como eu disse, é mais por questão de fiscalização. A fiscalização que ele nos apontou, que é de incumbência do DEPEN, a gente entende, mas também tem a suspensão condicional, a NPP, que, querendo ou não, nos é relegado. Sinto muito. Assim como é relegado a educação, um papel que não é relegado, que não é, por exemplo, todo o papel, digamos, de democratização na sociedade foi relegado à educação. O nosso, às vezes, de ressocialização do sujeito é relegado aos conselhos. Tá. Então a gente tem que mudar isso, mas enfim, o nosso aprimoramento é só aprimorar alguma coisa. A folha de ponto ir até o dia 10. Isso, uma coisa simples que vai ter uma maior efetividade na fiscalização. Certo. E também o grupo reflexivo com participação de atores de intersetorialidade. De outros atores no grupo e ele ser realizado o ano inteiro, para não ter quebra. Para não ter quebra, para o sujeito também ter possibilidade e oportunidade. De entrar a qualquer momento. Porque é alternativa e a gente acaba não dando a alternativa. Eu acho que vai ser bastante bacana. Tá, joia. Tá? Obrigado. Obrigada. Grupo 3. Lá em Prudentópolis, a gente combinou com a vara criminal, fica 3 meses. Se a pessoa que tem que prestar serviços à comunidade não comparece por 3 meses, a vara criminal já intima para a justiça. Ah, tá. É a própria vara que faz isso, né? Não justifica, revoga. Já revoga. Três é vocês. Aqui na frente o microfone. Estou de apoio psicológico. Tá ótimo. Bora lá. Nome, de onde é? Toda vez que a gente entrega um microfone a um advogado, vocês estão mortos, porque é complicado. Então, ó, o almoço, assim, gente, bora lá. Então, assim, ó, nós temos duas situações no nosso grupo. Eu sou Rafael, sou advogado em Guarapuava, trabalho no Conselho da Comunidade desde 2015 já, tá? Ivan, eu trabalho há 12 anos no Conselho da Comunidade, sou servidor público. Qual conselho mesmo que é o Antonina. seu? Antonina. Isso, obrigada. Nossa, por que nós dois estamos aqui? Nós temos uma realidade muito diferente. Tá? Guarapuava tem escritório social que fiscaliza, que depende do DEPEN. Todas essas medidas alternativas que é feito, o Conselho de Guarapuava não faz. Tá? Não faz. A gente auxilia em tudo que for possível, mas a fiscalização é do DEPEN. No caso de Antonina, o Ivan já vai comentar e daí nós vamos sair com a sugestão. Então, tem uma situação agora que surgiu devido, creio que a perca de estagiários do cartório criminal, e essa coleta de assinaturas está sendo feita no nosso conselho. Sobrecarregou o conselho, a gente não tem um pessoal suficiente para isso. Não só isso, coloca em risco a segurança de quem trabalha ali, coloca em risco os conselheiros e coloca em risco, assim, de certa forma, porque o que acontece? A pessoa chega ali, ela é obrigada a assinar, mas ela, tipo assim, ela está te vendo. Mas depois na rua, você é a parte vulnerável. O que acontece? Risco de ações trabalhistas em cima do Conselho da Comunidade. Por quê? O funcionário ali do Conselho é pela... Não é? CLT. CLT. Então, aí na hora que tiver um passivo trabalhista, por uma questão de segurança, quem que vai ser prejudicado? Todos que participam do Conselho, que eu, como tesoureiro, respondo até com meus bens. Então, assim, qual é a ideia? De diferentes realidades, a ideia é criar uma forma de regulamentação do qual isente a responsabilidade do Conselho de fazer um cumprimento de um trabalho que é vinculado ao Poder Judiciário, no caso do DEPEN. Coletar assinatura de cumprimento de visita, do sursis, que o colega falou, às vezes vai lá assinar todo mês, isso não é atribuição do Conselho, gente, me desculpem, é minha opinião, meu voto é vencido, já vou ser bem claro nisso, certo? Por quê? Porque pode gerar problema em outras esferas, certo? E o que a gente sugeriu em relação até a envio de prestador de serviço e trabalho, tá? O Conselho da Comunidade pode angariar a unidade, do qual vai receber o prestador de serviço, o empresário, a empresa, a entidade, faz o cadastramento, levanta toda a informação, vem, o juiz mandou para pedir encaminhamento, pode identificar a pessoa, encaminha lá para a unidade,
Só que o que o conselho vai fazer? Vai encaminhar tudo. E a sugestão é fazer com que o conselho trabalhe em relação a isso, mas que ele vincule essa entidade que está recebendo ou recuperando a vara de execuções penais. Que essa entidade fique cadastrada na unidade. Beleza? Porque ela assume um compromisso com o Estado de ressocializar aquela pessoa que ela está recebendo do sistema prisional. Beleza? Quem vai fiscalizar? A própria entidade que está vinculada ao sistema, que é aquela que o conselho trabalhou, pegou os dados, vinculou e pegou a pasta junto com o prestador de serviço e encaminhou lá. O juiz vai oficiar o conselho? Vai. O juiz oficia a empresa e pede para a empresa responder o ofício do juiz direto. Eu tiro a responsabilidade. Eu tiro a responsabilidade do conselho, justamente por causa deste problema. Tá? Nós tivemos um problema dessa situação em Guarapuava, nós aparamos o pé para o Ministério Público, ele encaminhava, a gente dizia que não ia fazer, e foi até que a gente conversou, tá? E ajustou isso. Mas o caminho é sentar com o promotor de justiça, sentar com o juiz da vara e explicar para ele a questão dessa responsabilidade, que não é a nossa atribuição, ele sabe disso. Sabe? Ele sabe disso, que não é nosso, mas nós, como entidades independentes, nós temos que tirar essa responsabilidade. Vou dar só um exemplo. E se nós perdemos um papel desse? De assinatura dessa daí, o juiz não vai querer saber. Ele vai pegar o apenado, viu? O apenado não foi, vai comprometer ele de novo. Se ele não cumpriu, ele vai sofrer, vou dar um exemplo, regressão de regime. Se nós perdermos esse papel, pergunta, a responsabilidade é nossa como entidade do Conselho ou como órgão do Estado? A fiscalização não é nossa. Então a ideia é criar uma metodologia de fazer com que o Conselho atue como assistente, angariador, certo? E daí faça essa ponte somente. E não coleta assinaturas que nem a Antonina está coletando. Perfeito. Isso não é atribuição do Conselho. Perfeito. Gente. Meu voto é vencido, beleza? Mas a forma é criar uma regulamentação. Para fazer isso. Sim. Eles têm que fazer isso, não é nós. Sim. Beleza? Tá? Então a ideia é fazer regulamentar isso em paralelo. Ah, daí eu escutei, mas a FECOPAR orienta a fazer isso. Na minha opinião está errado. Está errado, na minha opinião está errado, porque não é atribuição do Conselho. Não, não é atribuição do Conselho. Não mesmo. Beleza? Conseguiram pegar a ideia? Beleza? Muito bom. Obrigada, Ivan e Rafael. Grupo 4, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Obrigada. Me põe aqui, por favor. Que eu não sei colocar. Licença. Ah, é bem rapidinho. Nós vamos... Ai, meu Deus, grávida aqui tá com fome, tá? Ó, não mexe muito não, só vai cair. Grupo 4, vamos lá. Nome, qual conselho? Então, eu sou Sheila, sou assistente social, sou do Conselho da Comarca de Realeza, Capanema e Salto do Lontra. O que a gente já faz hoje? Então, os grupos reflexivos, né? Nós fizemos, já temos a execução dos grupos reflexivos, funcionando muito bem, com orientação da CEVID, 8 encontros no mínimo, toda semana, um dia por semana, à noite, tudo bem certinho conforme a CEVID nos orienta. O que nós vamos fazer? O que a gente pretende expandir para o próximo ano? Expandir o projeto para o atendimento à vítima, né? Trabalhar principalmente a dependência afetiva da vítima, né? Porque a maioria das vítimas que nós atendemos, que nós conversamos, aliás, elas têm uma dependência afetiva do agressor, por isso que continua ali naquele relacionamento tóxico. Então, nós queremos implantar o atendimento à vítima, que nós não fazemos ainda. E também a implantação de horta comunitária para o cumprimento da prestação de serviço nas comarcas do nosso grupo ali, que ainda não tem. 2 conselhos têm, os outros 3 ainda não têm, mas pretendem implantar. Ótimo. Quer falar um pouquinho da horta? Meu nome é Márcia, eu sou do Conselho de Pinhão, sou estagiária de Serviço Social de pós-graduação. Nosso grupo reflexivo, que é o que nós fazemos,
Nós atendemos 88 esse ano, nós temos em média 200. Nossos encontros são só 5, porque a nossa comarca é extensa da área rural. A gente conseguiu uma parceria com a prefeitura para que desloque um veículo para buscar da área rural. Então é difícil a gente conseguir encaixá-los, mas a gente entende. Para atender as vítimas, no caso as mulheres, a gente recebeu um cumprimento de horas, que ele tinha 2.600 horas, ele se determina como LGBTQIA+, ele atua na atividade de cabeleireiro. Aí a gente desenvolveu um projeto através de um edital que a gente solicitou para a juíza de Pinhão, desenvolveu um projeto para ele dar 1 ano de curso para essas mulheres, para elas saírem desse vínculo de dependência financeira desses companheiros que são os autores de violência doméstica. Dentro disso, a gente conseguiu pôr a cooperativa Cresserve, que dá ensina eles sobre o contexto financeiro, porque a intenção é que elas saiam, montam o seu próprio salão, cortem em casa o cabelo e tintura e tudo mais, e desvinculem disso. Do projeto da Horta, nós temos Plantando com Sabedoria, que foi numa escola que a gente fez em parceria com o município, CRAS-CREAS. Então, em 3 períodos, eles frequentam a hortinha. Tem um horário que são só os alunos mesmo, com pais e família, a diretora que organiza, tem as plaquinhas com os nominhos deles. Tem um horário que vai os adolescentes infratores, que eles vão lá cumprir as medidas deles. E aí tem os adultos que são os encaminhados para a horta, que daí fica com o mais pesado, cercado, montar o canteiro, que daí não fica com a criança e nem com o adolescente. Fora isso, nós temos um projeto, Canais de Drogas, que a gente trabalha com 12 colégios de forma online, a gente usa a Câmara dos Vereadores, conseguiu unir prefeito, o promotor, a juíza da comarca e tudo eles. Então acontece no Junho Paraná, acontece essa ação, ela é fixa. Daí ela é online, com os outros colégios, presencial são 200 crianças a partir do 6º ano. Que é uma prevenção para que não seja só reestruturada a carceragem para receber mais gente, uma prevenção para que não tenha gente para entrar na unidade. E dessas ações, vocês discutiram algum aprimoramento, alguma nova ação? Sim, o aprimoramento é expandir... Seria expandir para de mulheres. Para atender as vítimas dos agressores que ainda não tem. Certo. Isso. Tá, e implantar as hortas comunitárias onde ainda não tem, para o prestador de serviço trabalhar. Para a PSC. E nós aumentar o número de encontros. Muito obrigada. Aumentar o número de encontros. Pessoal, antes da gente ir para o almoço, eu acho que é uma coisa muito... duas coisas assim chamaram a atenção, né? Uma é a questão dos grupos reflexivos. Eu acho que Maria Helena falou ontem que são 44 conselhos que realizam, né? E mais 29 ou 27 vão fazer. A colega falou aumentar o número de encontro, aumentar o número de usuários, né? De pessoas que estão. Muito importante também é a capacitação da equipe que está fazendo. Eu coloquei algumas bibliografias aqui. Se vocês precisarem, eu trabalhei com uma pessoa excelente em Minas Gerais, 2, que é a Rebeca Rolfs e o Felipe Latanzo, que realizam esses grupos. De estar sempre... eu fiz uma capacitação nessa área, já está bom, fiz há 10 anos atrás. Não, é continuar fazendo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, em relação a esse tema, que é um tema delicado, né? O Conselho acompanhar a execução penal. Bom, os colegas, o Ivan e o Rafael, trouxeram uma alternativa que eu acho ótima. Junto a ela, podemos pensar em outras ações que não vão mudar a realidade de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, mas podem ser ações que paulatinamente podem desembocar em algo interessante. Existe nos municípios que acompanham folha de ponto, qual é a relação que se tem com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria? É possível criar um grupo de discussão mediado pelo Poder Judiciário, ou pela Defensoria, ou pelo Ministério Público, para discutir estratégias de como o Poder Executivo pode se responsabilizar por isso, seja a nível municipal, nível federal ou estadual?
Então, por exemplo, vamos pensar num grupo que vai ter juiz, promotor, defensor, conselho da comunidade, conselho penitenciário. O que nós vamos fazer? Vamos ligar para a Senapem. Como é que a gente faz para ver a questão do fundo a fundo? Vamos criar uma lei do fundo municipal. Vamos chamar o prefeito para uma reunião. Enfim, ir pensando um planejamento de curto, médio e longo prazo, e aí o conselho sendo parte disso, de como o executivo pode se responsabilizar. Uma medida imediata é aquilo que os colegas trazem, né? É a instituição que vai responder ao judiciário, é a instituição que recebe que vai responder. No caso da horta comunitária que a colega trouxe, a partir do momento que a horta comunitária do conselho está recebendo a pessoa, aí o conselho tem que dizer quem está cumprindo, quem não está cumprindo. Aí o conselho enquanto uma entidade que recebe o prestador, né? Diferente. Então, uma sugestão que eu dou, a Maria Helena já se reuniu, eu estava junto com ela, inclusive, com a diretora do Senapem, que é a Maes, por isso que eu falei, guardei esse nome, né, para entrar outras pessoas na articulação, porque eu sei que a situação de vocês é delicada. É o judiciário que passa a pena pecuniária, é o judiciário que dá recurso, aí o judiciário fala, acompanhe, aí vocês falam, não vou acompanhar, não é minha função. Aí o juiz fala, ok, não tem mais dinheiro então, né? Não sei se a coisa é tão simples assim, mas fato é, como o Rafael trouxe, os juízes sabem, o judiciário sabe qual é a atribuição do conselho, né? Eles sabem disso. Mas, enfim, é de pensar nessas estratégias coletivas, onde o conselho faz parte de como é que vamos fazer um planejamento de responsabilização do Poder Executivo em relação às alternativas penais. Que não tenha uma central, não vai ter central em 160 comunidades, não vai. Isso aí, daqui a 100 anos, talvez não tenha. Então, não é ficar cobrando, implanta uma central, isso não vai acontecer assim. Mas é como pode, de repente, a prefeitura desloca um assistente social, o Estado fornece um advogado uma vez por semana, enfim, alguma coisa que o município possa se responsabilizar. O que o juiz pode ajudar nisso, o que o promotor pode ajudar, o que a defensoria pode ajudar, o que o conselho penitenciário pode ajudar com a mediação de vocês. Bom, almoço, né? Eu gostaria de agradecer muito, pedir desculpas porque não foi possível a gente trabalhar o tema todo, mas a gente teve um tempo muito curto para poder fazer essa discussão. Eu quero entregar esse material escrito para a Frecompar depois, esse que a gente falou aqui nos grupos agora, para que isso sirva de inspiração também para as outras pessoas que não estão aqui nessa sala, que isso possa ser divulgado depois, Kelly, essas ideias. Tá. A Mariana se manda no grupo, manda através do ofício essas informações também. Tá bom. E até, se for o caso, logo junto, né, profissionais, psicólogos, sociais, e faz reuniões específicas para direcionar materiais. Obrigada. Então, obrigada, parabéns, né, pelo trabalho que vocês realizam. Eu fiquei muito bem impressionada. Vindo de Minas, lá não tem o que vocês têm aqui. Então, assim, parabéns mesmo. Tchau.